Olá pessoal, estamos novamente com mais um Training Cast. Hoje o nosso episódio número 9, contando sempre as histórias inspiradoras dos nossos atletas e os bastidores de como é o treinamento desses nossos queridos atletas que se superam todos os dias. Já peço desde já para você curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos. Nós já estamos com 8 episódios ali no canal. E está muito legal, cada história é uma mais inspiradora do que a outra. E para manter esse ritmo de histórias inspiradoras, hoje a gente vai conversar com a Odete Mendes, uma atleta que é superação pura. Essa menina que eu tenho muito orgulho, essa menina de 58 anos que tem inúmeras conquistas já no seu currículo e tem uma história muito bacana, não só no esporte, mas uma história de vida também. Odete, muito bem-vinda no nosso Training Cast, é um prazer enorme conversar contigo assim. A gente conversa praticamente todos os dias, né? Tu contando já as tuas histórias para mim de inspiração, tua história de vida. E eu particularmente sou um fã teu, sou um fã da Odete Mendes, assim. Esse período todo que eu te conheço e por ser o teu professor também, tu me inspira todos os dias com tudo o que tu faz. Eu queria que a nossa atleta Odete Mendes contasse um pouquinho para todo mundo que está nos assistindo quem é a Odete, desde a tua história, lá de onde tu veio, da cidade onde tu morava, até tu chegar aqui em Tubarão. Pode contar para nós isso aí. Eu saí do interior, né, com 8 anos. 8 anos? 8 anos saí de casa. Olha só. Saí para trabalhar, né, de babá. Que legal. E com 10 anos eu já estava com outra família. Essa família... Isso no Rio Grande do Sul ainda? Isso, eu morava lá em Passo Fundo. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Que eu vim da lá. Que, na verdade, eu sou de Sarandi. Sarandi natural também. Do Rio Grande do Sul. Olha só. Daí depois, né, e isso... Daí eu fui para essa família com 10 anos, né, que me adotou, né? Certo. E para casa, assim, eu nunca mais voltei. Ia visitar os pais, né, e sempre para frente, né? E... Sarandi é uma cidade bem no interior do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul, para lá de Carazinho, aqueles lados. Certo, tá. Isso com 10 anos de idade? Isso, tá. 10 anos. E daí? E dali pra frente, como é que foi? Daí comecei sempre estudando, né? Trabalhando, daí depois mais tarde daí abri o salão. Que legal. Isso já com quanto tempo? Já faz mais de 35 anos. O teu primeiro salão foi lá em Passo Fundo. Tu abriu no Rio Grande do Sul ainda, em Passo Fundo. Que legal. E daí eu vim para Laguna, vim morar em Laguna em 2011. Tá. Daí lá também não dava certo, muita cidade pequena, né? Não me acostumei lá, daí eu resolvi vir para Tubarão. Mas como é que tu veio parar aqui? Que eu tenho uma irmã que mora em Laguna. Tua irmã morava em Laguna, daí onde tu conseguiu vir para cá? Em Laguna, lá na Passagem da Barra. Certo. Daí eu pensava em morar lá, ficar por lá. Olha só. Daí, mas lá era muito difícil, porque todo dia tem que pegar balsa, atravessar. E levantava às 5 da manhã para pegar a balsa das 6. Olha só, já acordava cedinho. Não podia perder aquela balsa, né? Mas tu passava a balsa para trabalhar em Laguna? Em Laguna, na época. Daí estava muito difícil, daí eu resolvi... Daí até uma cliente daqui... Mas quando tu passava a balsa para vir em Laguna, tu já trabalhava com salão? Isso, já trabalhava com salão, né? Lá eu tinha salão, daí eu vendi lá para vir embora. Tá certo. Tá. Tô entendendo agora. Vamos lá. Aí tu vinha trabalhar em Laguna. E como é que tu veio parar até Tubarão? Porque daí lá no salão, uma cliente daqui de Tubarão, né? Ela ia lá para no verão passar a temporada lá na praia. Daí eu disse, eu não sei se vou ficar aqui em Laguna, porque tá muito difícil aqui, eu acho que eu vou embora. Ela disse, por que tu não tenta Tubarão? Né? Que ela tinha gostado do meu serviço. Nessa época tu estava pensando em voltar para casa, para o Rio Grande do Sul? Não pensava em voltar para outro lugar, cidade. Outro lugar, né? certo. Mas não Tubarão, né? Certo. Isso, eu vou para outro lugar.
E daí eu vim. Daí ela me indicou um salão que ela frequentava, né? Gostei lá, fiquei. Daí dali a coisa só começou a evoluir. Daí só pra frente. Daí. Acho que começo, né? Nessa época tu já praticava alguma atividade física, algum exercício? Não. Tá. E quando que o esporte entrou na tua vida? Aqui em Tubarão tinha muitas pessoas correndo na rua, treinavam, e lá na frente do meu serviço eu sempre estavam fazendo aquecimento e eu estranhava aquele, né? Ficava olhando isso, que doideira. E eu disse, daí eu disse, eu gostaria de experimentar, né? Correr, né? Daí tinha um cliente que eu estava cortando o cabelo dele, né? E ele disse, tenho um grupo de corrida, vai lá com nós. Olha só, né? Que legal. Daí comecei. Daí quando comecei a primeiro treino, o professor disse, vem. Eu não consegui atravessar a ponte. Não, isso não é. Não, vai que tu vai conseguir. No começo, sempre tão difícil. Depois bem difícil. Pensei, não acho que não vai dar certo esse negócio. Daí eu comecei, fui, depois já conseguia correr 1 quilômetro, 2, aí foi indo. Odete, isso há quanto tempo atrás? Esses teus primeiros passos na corrida? 8 anos, comecei com 50 anos. Começou com 50 anos, olha só. 50 anos. E daí tu foi dando esses primeiros passos, foi correndo. E daí, em 3 meses, minha primeira prova, lá no Morro Queimado, nunca vou esquecer. Nossa, uma prova pesada. Eu pensei, será que todas as provas são assim? Porque eu não tinha noção. Eu disse, será que é sempre assim? Era um morrão. Era um morrão. E daí ali, ganhei já o primeiro troféu, o primeiro lugar. Olha só. Daí eu disse, e ali, já quis mais e mais. Sentiu muita dificuldade no teu começo na corrida? Por exemplo, assim, tu começou com 50 anos, não tinha feito atividade física ainda, não sei se tu tinha um histórico talvez de exercício com academia ou algo assim. Eu ia na academia sim, mas era de vez em quando, não era aquela coisa frequente, né? Mas daí depois, que daí eu comecei, daí disseram que precisava fortalecer. Isso, importante. E daí... Que legal. É assim, o treinamento, geralmente quando a gente vai iniciar uma atividade física, às vezes a gente já tem um histórico já que vem fazendo atividade física há bastante tempo, né? Mas a gente tem um número crescente de atletas, assim, que estão começando aí com 40, com 50, com 60 anos a atividade física e se saindo super bem e às vezes eles me falam assim, nossa, como é que eu deixei passar tanto tempo para iniciar um exercício, eu poderia ter começado antes. Às vezes a gente não ter começado antes. A gente não ter experimentado, né? Porque tu tem uma trajetória até então curta, né? Que são 8 anos aí que tu está praticando o esporte, com conquistas assim fantásticas. Tenho lá uma prateleira cheia de troféus já. Te acompanho bem de perto e posso dizer que não é qualquer atleta que tem um currículo que tu tem. Então, poxa vida, já é um exemplo de superação isso, assim, já é uma superação tu iniciar com 50 anos, que é super jovem ainda, é uma menina, e ter todas as conquistas que tu tem em 8 anos. Tu já correu maratonas, tu já correu aquela ultramaratona de 80 quilômetros lá, que é uma prova insana, uma prova pesadíssima, 12 horas de prova, praticamente, né? Três maratonas e uma ultra. Nossa Senhora! Tu falou ali pra mim que tu já acordava cedinho pro teu trabalho, 5 horas da manhã, que tu tinha que atravessar a balsa. Então, para te iniciar na corrida, para treinar cedinho, não teve nenhuma dificuldade? Mas é difícil treinar sozinha bem cedo. Difícil, né? Difícil, tem que pensar, não dá para pensar muito para experimentar. Senão nem sai de casa. Não. Tem que botar roupa, tênis e já sair, né? Vai. Porque a tua escolha ainda, Odete, não foi por qualquer coisa, assim. A Odete iniciou, deu um salto na corrida, estava correndo daqui a pouco já provas longas, treinos longos e isso exige uma dedicação muito grande. Sozinho, muito grande. Então, sair para treinar e treinar sozinho, treinos de 20, 30, 40 quilômetros, não é para qualquer um. E depois daí, aqui faz 2 anos que eu perdi minha filha também, daí que eu comecei mais a correr para, né?
para superar, né? Aí a gente ajuda muito. Ajuda, né? O esporte, eu acho que ele... Ajuda, porque... O esporte nos cura, né? De tudo isso. Quanto é importante, assim... É antidepressivo que eu digo. Antidepressivo. Isso é verdadeiro. Isso a gente escuta de todo mundo que corre. E daí, pensa, vai correr que... Que bom, né? Que bom. Ele faz... É um remédio terapêutico natural e tá ali, basta a gente querer fazer, iniciar, né? Odete, como é que tu te organiza no teu dia, assim, principalmente quando tu vai te preparar para uma prova longa, por exemplo, como uma maratona ou como uma ultramaratona? Eu vejo que tu gosta da longa distância. Eu vejo que tu gosta de te superar, eu sei que tu gosta de fazer os treinos longos. Então, como que é para a Odete isso? Eu sei que tu tem uma agenda também cheia do teu trabalho. Assim, porque eu não tenho velocidade, eu tenho mais resistência. Não pode colocar, correr aí, que é distâncias longão que vai. Mas agora, assim, velocidade. E assim é bem difícil, porque às vezes eu tenho que estar 7h30, 8 horas no salão. Né, para trabalhar, e é bem difícil. Às vezes, quando tu me dava aqueles longão de 48, eu tinha que dividir um pouco de manhã, e eu contava quanto tempo, dividia um pouco de manhã, um pouco à tarde. Certo. Beth, como é que é a tua alimentação hoje? A alimentação, a gente precisa ter uma alimentação mais regrada para a gente ter um bom rendimento esportivo, para a gente ter bons resultados na corrida, ter longevidade. Como tu consegue conciliar o treinamento, a tua alimentação, o teu trabalho? Precisei de orientação da nutricionista, né, Emiliane, que vai me dando ajudinha. Às vezes não funciona bem certinho, mas eu procuro ficar dentro do que ela me passa. Quanto é difícil, né? Odete, tu é uma pessoa que inspira muita gente na corrida. As pessoas vejam tu te superar, vejo tu fazer essas longas distâncias e tu acaba servindo de inspiração, e muitos dos nossos atletas vêm para mim assim, nossa, eu quero ser igual a Odete, eu quero ter o exemplo da Odete. Eu passei por ela lá não sei aonde, na rua dela, já estava correndo com a mochilinha nas costas, fazendo longão. E eu tenho o esposo meu que me ajuda muito, que ele pega, né, às vezes não preciso correr tanto, ele me larga lá naqueles fundão e eu volto, tenho que vir para casa, né? Eu vejo quanto ele é teu parceiro. Ele me dá muito apoio, que ajuda muito. Imagina, e é necessário, né? É necessário. Às vezes, por exemplo, principalmente porque na maioria das vezes quem corre longa distância vai correr sozinho e vai treinar sozinho. E todos têm os seus compromissos e precisam sair cedo para fazer o seu treino. E fazer 30, 40 quilômetros sem ter um suporte é difícil. Né? Até ele ficar preocupado aí quando saía muito no escurão da noite, de manhã, né? Era noite, ele arrumou um pisca, fez um cinto e colocou, vai. Mas é legal, mas isso mas se usa mesmo. Pessoal que corre maratona, ultramaratona, pega aqueles piscazinhos da lanterninha de bicicleta esse aí. E coloca na mochilinha mesmo para ficar visível mesmo, até pelos carros também. E na maioria das vezes a gente sai de madrugada para fazer o treino, né? Outra coisa que eu acho muito bacana da Odete é essa parceria que tu tem com teu esposo, com o Luiz, e o quanto tu inspirou ele a fazer também os exercícios. Agora ele gosta. Agora ele tá... Eu lembro que ele vinha meio forçado para academia, não gostava muito, mas eu acho que ele está começando a experimentar. Foi aos pouquinhos. O bem-estar que o exercício nos dá, né? E ele está aí, está frequente, está treinando, está regradinho também, está inscrito agora vai fazer a caminhada que vai ter final de semana de 3 km, né? E ele estava empolgado falando isso. Isso é bacana, né? Porque acho que dentro de casa, quando os dois caminham com os mesmos pensamentos, um acaba apoiando o outro, isso é legal, e vocês têm isso, né? Agora, quando fica dia sem vir na academia, sente falta. E faz, né? E faz. Odete, né, quando tu faz esses treinos longos, tu tem alguma recorrência ou histórico de lesão? Porque a longa distância, ela machuca muito. Eu sei que tu faz o teu fortalecimento muscular nos outros dias que tu não faz a corrida. Isso tem te ajudado? Muito, porque antes de eu vir, quando eu comecei a vir aqui na academia, eu vim também, não sei se tu lembra, que
fui no médico e vim triste, dor no joelho. Eu disse, o médico falou para mim não correr mais. Lembro. E daí eu sei que tu me disse, não me chama o Peter se tu não for correr. Não voltar a correr. Daí começamos às 6 da manhã ali fazer fortalecimento e... Faz a diferença, né? E daí naquilo eu disse, então já vamos treinar para ultra. E eu com dor no joelho, né? E disse, não, vai. Não, e vai dar certo. E deu, e hoje... Não sente nada, né? Nada, dor no joelho. Sabe que nós temos um desgaste natural nas nossas articulações ao longo dos anos. Acaba sendo natural isso, o desgaste ósseo, desgaste articular, desgaste dos tendões. E quando se a gente vai fazer uma consulta médica e o médico faz uma ressonância e ele vê o estado que está a articulação, a primeira coisa que um médico que não é do esporte vai falar para nós, para de treinar. Se a gente consulta com outro médico que é especialista no esporte, ele fala, vai fazer um fortalecimento, cuida, leva esse laudo aqui para o professor, ele vai montar o treino. Mas 99% dos médicos, eles tiram da atividade física. Mas todos longão, o joelho não sente mais, né? Mas é um erro médico, na verdade. Na verdade, não considero nenhum erro médico. Na verdade, eu considero que o atleta precisa consultar com um médico esportista. Aquele médico especialista na medicina do esporte, porque esse nunca vai te tirar do esporte, ele vai te mostrar os caminhos para te melhorar, para te evoluir, para te continuar no teu esporte, mas fazendo do jeito certo, fortalecendo, alguns casos alongando. E dá muito resultado. Dá muito resultado, assim. Muito bom. Se a gente pegar, por exemplo, o seu José Nandi ali, na nossa equipe, o joelho dele, ele teve uma torção no trabalho assim absurda, com estiramento, com lesão no menisco, e o médico queria fazer 2 cirurgias no joelho dele, mas acabou não fazendo cirurgia nenhuma, fez um fortalecimento, está sem dor nenhuma, correndo os longões dele tudo aí, e correu já 9 São Silvestre seguida, então ele quer bater o recorde dele, quer fazer 10 São Silvestre, que é o sonho dele, então eu acho que a gente ter esses cuidados, também fazer do jeito certo. Por um lado, eu não acho que o médico esteja errado quando ele fala assim, não faz a musculação, porque ele olha para a musculação de uma forma genérica, assim. Hoje são os meus colegas de profissão, mas eles não conseguem diferenciar o treino com fortalecimento, um treino com uma hipertrofia, um treino com eles acabam dando o mesmo treino para todo mundo, assim, numa academia. E para quem tem uma lesão, tem que ter um treino diferenciado, e isso às vezes não é feito. Então, nisso eu não tiro a razão do médico. Da mesma forma que eu acho errado quando o médico não dá as opções para o atleta. Assim, tu estás com essa lesão, tu tens essa opção aqui, com a cirurgia a gente resolve, se tu fizer esse fortalecimento tu vai resolver, se tu fizer esse repouso com a academia isso aqui vai resolver, mas eles não dão essas opções. Na maioria das vezes eles dão a opção cirurgia. Vamos fazer a cirurgia que vai resolver tudo isso aqui. Eu era para fazer personal até melhorar, até setembro, deu tanto resultado que eu continuei daí. Faz a diferença, né? Eu tenho 3 lesões bem grandes no meu joelho. Nenhuma das 3 lesões foi por excesso de treino ou por treinar errado, muito pelo contrário. Eu tenho muita consciência do que eu faço nas minhas provas de longa distância, em tudo que eu corri até hoje. Então, eu já tenho um volume muito alto de treinamento, de corrida, ao longo de todos esses anos. Esses dias eu estava contabilizando ali, e eu tenho quase 140 mil quilômetros percorridos, assim, em quase, eu acho que é 32 anos de corrida. Eu tenho isso marcado, eu fui registrando, tenho nos relógios que na época o relógio polar, depois uns 3 relógios Garmin que eu tinha, eu tomava nota de tudo, que eu fazia muito relatório, para ver a minha evolução, para ver o que eu tinha que fazer, mas eu nunca machuquei com esporte. A minha lesão foi, um aluno um dia caiu em cima do meu joelho numa trilha, eu rompi o ligamento,
Eu caí num buraco na Beira-Rio, uma vez que eles estavam reformando na Beira-Rio ali, eu caí dentro de um buraco e partiu o meu menisco no meio. E o outro deu um estiramento no ligamento lateral, no mesmo acidente que eu tive ali. Deve ser o que me deu aqui o estiramento. Né? Isso, tu teve um estiramento muscular, Isso. Foi na fibra muscular. O teu estiramento é legal, melhor do que um tendão, porque o muscular, quando a gente rompe a fibra muscular, a gente consegue regenerar a fibra muscular. Se a gente rompe um ligamento, um menisco, um tendão, não tem, seriam só cirurgias. E no meu caso, o que eu fiz? Como a minha segunda especialização foi em reabilitação de lesão e recuperação músculo-esquelética, eu disse, eu vou montar um protocolo de treino para o meu joelho. Porque são 3 lesões, que seriam 3 cirurgias, mas será que eu consigo me recuperar para mim correr? Vou fazer o teste comigo. E comecei a fazer uns protocolos de treino. Hoje eu já consigo correr, não sinto dor nenhuma, ainda tenho uma limitação ainda de velocidade, mas tudo que eu estou aprimorando com o tempo. Mas se não tivesse o fortalecimento, a academia, os trabalhos de flexibilidade, eu não conseguiria mais voltar a correr. Então essa importância grande que tem a musculação. O que foi me ajudou muito a voltar a correr. E tu hoje, Odete, assim, tu tens um potencial tão grande com esses teus 58 anos, assim, uma vitalidade, uma força e uma garra tão grande que tu vai ainda alcançar muitos e muitos pódios nas outras maratonas aí. Já estamos vendo uma outra. Pra te ver, tu tem um espírito de ultramaratonista. O ultramaratonista, quando ele enfrenta um desafio extremo, lá na prova da Rota Baleia, eu só pensava nisso, mas quando eu pensava, Peter, vai que tu consegue, eu disse, eu vou conseguir. Então, aquela tua preparação, eu lembro que ela foi mais complicada, porque a gente tinha que fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Nós tínhamos que tratar teu desconforto na virilha, teu estiramento na virilha, mas a gente não podia abrir mão dos longões para te deixar apta a correr. Então tinha que te levar num limite, mas voltar, te levar e voltar. E tu foi impecável, assim, impecável. Tu fez toda a preparação bem certinho, tu se superou a cada treino. Então isso que nos inspira, essa garra que tu tem, essa superação, esse não desistir. Eu acho que isso a vida também te ensinou, né? Desde os teus 8 anos de idade, poxa, já saiu de casa, já foi batalhar, já foi correr. Então, isso, quando a gente tem essas experiências de vida, isso nos deixa forte, né? Quem corre longa distância, provas longas, acaba criando algo consigo. Assim, por exemplo, tu acabou de superar aquela prova de 80 quilômetros lá da Baleia, lá, que é uma prova duríssima. Passa pelas trilhas, na praia, na areia, é desgastante, tem que correr com a mochila nas costas, então é uma prova pesada. Mas quando a gente passa a linha de chegada, que a gente vê assim, consegui, eu venci esse desafio, qualquer coisa da nossa vida se torna fácil, não é? Pra ti também é assim? Tu consegue enfrentar o teu dia a dia de uma forma diferente? Faz isso, né? Superação. A prova, acho que quando a gente supera um grande desafio, acho que qualquer outra coisa do dia a dia da nossa vida vai se tornar mais fácil, né? Muito. Qual é o próximo desafio que tu planeja? Estamos vendo, né? A gente andou conversando aí numa prova de 24 horas, né? É uma prova duríssima também, se realmente for confirmada essa prova que vai ter ali em Criciúma, né? É uma prova de 24 horas, eu acho que tu com certeza fecha a prova de 24 horas, vai fazer uma quilometragem alta, com certeza, e vai ser um baita de um desafio para o nosso currículo. Vamos treinar para... E vai superar. Vai superar. Como que as pessoas que estão próximas de ti, como que elas te vejam assim quando tu chega com um troféu assim, por exemplo, do 80 quilômetros? Eu não acredito, fico apavorada. Não. Tem que mostrar, né, o troféu para acreditar, porque não.
Porque é surreal para as pessoas, né? 80 quilômetros. Pergunta, foi até onde? Eles perguntam. Parou para comer, parou para... Parasse para dormir, fez em quantos dias? Geralmente a gente escuta essas coisas, né? Bem apavorado. Que legal. Tu consegue conciliar bem hoje o treino com o teu trabalho? Sim, consigo. Às vezes tem que dar uns, mas dá. Mas sempre consigo, concilia. E o Luiz? Nós vamos trazer o Luiz para a corrida também ou não? O teu esposo? Isso é mais difícil, nós vamos tentando. Ele já começou a fazer as caminhadinhas dele, né? De um tempo para cá, tu começou a participar de prova mais curta. Andasse participando de uma prova de 10, de 5. E tu também se saiu super bem. Indo para o pódio, conquistando, tendo outras novas conquistas. É muito diferente o teu 5, 10 quilômetros da tua longa distância, ou tu está conseguindo também se sair bem? É mais difícil porque tu não tá, né? Tu não faz aqueles treinos para curta que tem que dar, digo, morte súbita. Velocidade pura, né? Velocidade. Muito. A prova curta é velocidade, é uma intensidade completamente diferente, né? Acho que às vezes a gente prefere correr 3, 4 horas do que correr 30 minutos numa velocidade máxima. Mas é bom, gostei da... Tá subindo no pódio, né? Gostei. Tem lugar na tua casa ainda para troféu, não? Tem que aumentar as prateleiras. Eu te convido desde já para estar participando aí, estar assistindo os nossos vídeos. Vá lá, curte, comente, compartilhe. Nós temos um monte de episódios lá bem legais lá na nossa plataforma, lá no YouTube. E participe junto, passe para frente os nossos vídeos, comente, isso nos ajuda a contar essas histórias inspiradoras aí dos nossos atletas. Hoje nós estamos conversando com a Odete Mendes, a nossa atleta de 58 anos, que tem uma história muito linda de vida, já veio desde cedo do Rio Grande do Sul, veio parar aqui em Tubarão. Ainda bem que ela veio parar aqui em Tubarão, essa menina maravilhosa que a gente tem a honra de conhecer. Eu particularmente sou fã dessa menina e ela vem colecionando inúmeras conquistas aqui em todas as provas que ela participa. Odete, conta pra gente aí, esse ano tu vai para São Silvestre, não? Esse ano não vou. Tu já foi o ano retrasado? O ano retrasado. Como é que é participar da prova mais tradicional do Brasil? É a prova, acho que a mais antiga e a mais tradicional, né? A gente fica lá também emocionado, que é muita gente. A gente não consegue correr. Às vezes tu não consegue, é só ir acompanhando o percurso e é muita gente. Muita gente, né? Tem que seguir o fluxo ali, né? Acho que acaba sendo uma prova bem festiva, né? Se realmente a gente quer algum resultado diferente, tem que chegar muito cedo para a largada. Porque se ficar no meio do pelotão, tu vai só concluir o percurso. Sim, só. Mas é diferente, né? É diferente. E da mesma forma que a São Silvestre é diferente, cada prova que a gente participa tem a sua história, né? Às vezes a gente vai correr de uma prova, tá muito frio, e a gente pensa que a gente vai bem e a gente acaba indo mal. Daqui a pouco a gente vai numa prova no calorão, a gente pensa que vai mal e vai sair super bem. Nós somos a Bia e a Geise, uma maratona lá em Porto Alegre. Nossa, era muito frio. Naquele 42 que tu foi, sim, realmente. Muito frio. Verdade, vocês pegaram 5 graus, 4 graus, acho que foi, né? Nossa, bem difícil. A gente já foi com a equipe lá acho que uns 7, 8 anos atrás. E em Porto Alegre, eu já fui 14 vezes na maratona de Porto Alegre. Eu já peguei calorão no inverno, na época do inverno, que ela larga em junho, né? A prova geralmente é frio. Mas já teve um ano que nós pegamos 0 graus assim, na largada. E a sensação térmica era menos 3 ou 4 graus. Assim. Era muito frio mesmo. Assim. Eu lembro que eu larguei com um agasalho assim, enrolado na cabeça, me tapado do frio assim, e eu corri quase 10 km com aquilo, porque não esquentava. E a gente passou trabalho assim para concluir. Foi um ano ainda que
depois de correr 42 quilômetros, na chegada, 2 atletas nossos, o Gelson e a Cristiane, na época, eles entraram em hipotermia, passando frio depois de correr os 42 quilômetros. Porque no final da prova estava, se eu não me engano, 2 ou 3 graus, tinha subido assim muito pouco, mas mesmo assim muito frio. E aquela sensação térmica lá no Rio Guaíba, lá do lado, todo mundo congelava. E a organização assim passou muito trabalho. Os bombeiros eles estavam cortando cobertores para enrolar todos os atletas que chegavam, prepararam sopa quente muito rápido assim para aquecer o pessoal. E foi um ano complicado, assim. E já participaste de alguma outra prova assim que foi muito extrema, ou muito calorão, ou que tu passou mal, ou que não deu certo como tu planejou? Não, assim que passar mal não, mas de dor no pé, lá na Ponta Papagaio, que eu terminei verdade. Conta 2 pra vezes. gente aí. Lá não corri nenhuma assim bem, porque a última, a gripe, né? É verdade. Nenhuma prova que eu... 3 edições que tu foi, aconteceu alguma coisa, Sim. né? A primeira foi... No pé, lesão. Tava com o pé machucado, né? É. Tinha torcido o tornozelo, se eu não me engano, acho que foi, né? Na preparação. Eu tava com alguma... no pé, lesão no pé. Na Outra preparação vez toda foi assim, tu foi pra prova e sentiu bastante, né? Acabou fazendo um tempo bem alto, que não esperava, acho que foi isso, né? Foi, né? E essa última eu pensei, tô bem, tô preparada. Daí pegou a gripe 2 dias antes. Na véspera, né? Na véspera. Mas mesmo assim fez um tempo bem melhor, né? Foi. Mas no ano anterior, acho que também, tu correu 3 vezes lá, né? Isso, 3 vezes. 3 vezes. A outra nem lembro, mas eu disse que esse ano eu queria ir bem, né? Mas Foi. é incrível, né? O legal da corrida, essas surpresas que a gente nos dá. Mas conseguimos completar. Hein? Que legal. Algo que a gente vê hoje, e a gente escuta de todos os atletas, e isso tem acontecido muito. Por exemplo, na época que eu corria ali há 20, 25 anos atrás, quando tinha 30 corredores assim na largada, a gente olhava um pro outro, nossa, hoje deu bastante gente. E tinha premiação por categoria, premiação geral, daí a gente vinha para casa com a medalha, feliz. E a gente pagava um valor simbólico assim por aquilo, 1, 2 ou 3 reais pela inscrição, assim. E era muito barato, porque a gente acabava, às vezes, na maioria das vezes, ganhando uma camiseta junto na prova. Não tinha o kit que tem hoje, eles preparam um kit, mas era um saquinho plástico com uma camiseta, e no final a gente ganhava aquela medalhinha que pra gente era um troféu. Hoje se profissionalizou assim as corridas, então nós temos corridas todo final de semana, se a gente quiser participar de corrida. Eles botaram uns valores, no meu entender, na maioria das vezes absurdo, em algumas inscrições. Então tem inscrições que começam aí de 100 reais e vão 150, 200, 300, 500. Tem inscrições de 800 reais, assim, e para te escolher kits, né? Então, tu concorda comigo que está muito caro? Muito caro correr, participar das competições. A gente tem que escolher a dedo onde a gente quer correr também, né? Essas empresas maiores que estão organizando as provas, elas estão fazendo até kits diferenciados, né? Kit premium, aí vem casaco corta-vento, vem não sei o que. Só que tu vai olhar uma inscrição, 600 reais. Aí tá muito caro participar assim. Raramente tu vai encontrar uma inscrição com preço muito em conta. Eu acho que virou um negócio muito grande uma inscrição de corrida hoje. E a mesma coisa aquela visão que todo mundo tinha, né? Correr é barato, bota um tênis e sai para correr. E não é. É caríssimo hoje correr. Então, se tu quer correr e quer sair bem, tu precisa de muitas coisas, né, Odete? Não é só o tênis. É uma academia, às vezes tu vai pagar uma assessoria, tu vai ter que comprar um par de tênis, tu vai ter que tomar uma boa suplementação, tu vai ter que ir numa nutricionista, tu vai ter que comprar um tênis de qualidade, se tu quer correr mais longo, tudo isso é caro, então mais a inscrição, mais uma viagem. Então, é caríssimo, mas eu ainda vejo que é um investimento, né? Eu acho que tu investir, na verdade não é gastar, tu investir na tua saúde,
É melhor do que tu tá tendo que pagar um hospital, com uma certeza. consulta médica. Melhor pagar inscrições, né? Como é que é teu histórico de saúde? Já que a gente está falando disso. O histórico a não ser... Seus exames são bons? Assim, diabetes, colesterol? Só que quando eu vim eu tinha asma, sofria da asma. Verdade, tinha esquecido Eu usava disso. bombinha direto. Eu lembro. E bombinha... Nunca mais usou? Nunca mais. E asma também, nunca mais. Olha tive só. crise de asma, mas eu dava as crises fortes de parar no hospital. Eu lembro lá no começo, quando tu falava Até tinha disso. esquecido dela. Olha só. Se tu esqueceu, porque realmente não está precisando. Mas que legal. E o histórico de saúde, super bem. Bem. Assim, os teus exames. Tu faz exame de rotina? Isso. Faz o quê? Uma vez por ano os teus exames? Para ver como é que tá tu na hora tá? de fazer o check-up. É importante, né? Para acompanhar, ver se está tudo bem. Mas com certeza está por tudo que tu vem fazendo, né? Tudo. Poxa, que legal. Vou pedir mais uma vez aí para você curtir, compartilhar, comentar aí os nossos vídeos. Hoje nós estamos tendo uma conversa conhecendo, né, a história da Odete Mendes, essa nossa atleta ultramaratonista. Sabe o que é ultramaratonista? É qualquer atleta que corre uma distância superior a 42 quilômetros. Essa menina aqui correu 80, olha o que é mais, ela correu 80 quilômetros na ultramaratona e também não é qualquer ultramaratona, uma ultramaratona super difícil, nas trilhas, nas praias, prova duríssima aquela lá, né, Odete? Vamos de novo nessa? Vamos. Mas a nossa meta agora é maior, agora né? É maior. Ou 100 km ou 24 horas, né? Odete, eu queria que tu mandasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, convidando as pessoas para conhecer, quem não conhece o esporte, vir fazer uma atividade física, ou iniciar, ou dar o primeiro passo, nem que seja uma caminhadinha, porque tem muita gente nos assistindo agora que tem vontade de começar. E eu acho que tu és um grande exemplo. Nunca é tarde para começar. Comecei com 50, né? Pena que eu não descobri o esporte antes, que vale a pena. Assim como a gente diz, a gente tá lá deprimida, sai para correr, tudo passa. Quanto mais corre, mais tu quer. Maravilha! É isso aí, ó. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais esse episódio. Está aqui um grande exemplo, a Odete, que começou a correr aos 50 anos, tem um histórico de saúde fantástico, está aí cheia de energia, cheia de planos, quer correr uma ultramaratona de 100 km, quer correr uma ultramaratona de 24 horas, sabe o que é correr 24 horas direto? Essa menina que nos últimos 8 anos vem se dedicando para isso. Então, está aqui um grande exemplo, mais uma história inspiradora no nosso podcast, que você também pode dar o primeiro passo, pode iniciar, pode começar hoje, sai do sofá, aí vai dar uma caminhadinha, convida o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, começa dando os primeiros passos, nem que seja uma caminhada, não faz academia, procura uma academia perto da sua casa, pega a bicicleta que está lá guardada na garagem, começa a dar uma pedaladinha, mas inicie, dê o primeiro passo, você irá ser transformador na sua vida. O esporte cura, o esporte nos traz benefícios inimagináveis, assim. Eu quero que você também experimente isso. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio. Fica aqui o convite, já que você está assistindo aí, curte aí, comente esse episódio, compartilhe, porque na próxima semana a gente já deve estar colocando mais uma história inspiradora para você estar nos assistindo. Muito obrigado.